Olá, tudo jóia? Como é bom ter você por aqui. A partir de agora, você vai mudar de opinião ou reafirmar o que você já pensa. Vai eliminar preconceitos e expandir o seu conhecimento. Venha comigo, Michele Gramacho, porque está começando o Ponto a Ponto Mulher. O programa que é uma parceria entre a TV Alba e a Secretaria de Política para as Mulheres do Estado da Bahia, SPM. Minha gente, o nosso tema hoje é mais do que importante, relevante e você não pode perder um segundo deste programa. Educação, o início do combate à violência contra meninas e mulheres. E para falar sobre este assunto, eu recebo aqui com muito prazer duas mulheres competentes, sensíveis à causa e muito inteligentes. Aqui comigo, Elaine Souza, é professora da Rede Estadual de Ensino da Bahia, licenciada em História e doutora em Difusão do Conhecimento pela Universidade Federal da Bahia, UFBA. Atualmente é superintendente de Política para a Educação Básica da Secretaria de Educação do Estado da Bahia. Muito bem-vinda, Elaine. Olá, Michele. Que satisfação estar com vocês aqui na audiência do Ponto a Ponto, ainda mais dividindo essa mesa com Camila, que é uma amiga de longa data e parceira no combate às violências, na garantia de gênero e essa pauta nas unidades escolares. É uma satisfação enorme estar aqui com vocês, especialmente nesse mês. Então, que bom que a gente vai ter um tempo para conversar sobre. E aqui também comigo ela, Camila Batista, é advogada, feminista e tem descendências dos povos Chucuru Cariri. Atualmente é superintendente de prevenção e enfrentamento à violência contra a mulher da Secretaria de Política para as Mulheres do Estado da Bahia, a nossa parceira aqui neste programa, a SPM. Possui mestrado em Direito pela Universidade Federal de Goiás, especialista em políticas para as mulheres pelo Núcleo Interdisciplinar de Mulher, Gênero e Feminismo, o NEIM-UFBA. Membro da Comissão de Direitos Humanos da OAB Bahia e é também colaboradora da Escola Nacional de Formação Luísa Marim. Muito bem-vinda, Camila. Para mim é um prazer, uma satisfação aqui em nome da Secretaria de Política para as Mulheres participar do Ponto a Ponto Mulher e para mim também é uma satisfação estar aqui dividindo com Elaine, que é superintendente da Secretaria de Educação e que a gente tem uma parceria grande no projeto Hoje Me Respeite nas escolas que tem trazido tanto desenvolvimento para dentro do ambiente escolar, mas também levando conhecimento a nível estadual. E vamos falar muito sobre isso, sobre o Hoje Me Respeite, sobre outros programas que tem as secretarias. E é tão bom esse programa, ele serve, gente, de conexão. Tem mulheres que sentam aqui que nunca se conheceram e saem daqui com uma longa trajetória pela frente de conexão. E tem mulheres que já vêm para aqui com essa conexão para ficar mais forte ainda e para levar mais conhecimento para vocês. Então, para a gente é sempre um prazer. E eu já estou vendo a potência desse programa hoje aqui, viu? Gente, olha só, a educação é o pilar fundamental no combate à violência contra meninas e mulheres, agindo como uma ferramenta de transformação social ao promover igualdade, respeito e valores de não violência desde a infância. Políticas públicas e projetos são imprescindíveis para romper paradigmas machistas e garantir que as escolas sejam sim espaços de proteção e formação de indivíduos conscientes e capazes de construir uma sociedade justa, respeitosa e igualitária. Então, para começar nosso bate-papo aqui, eu queria perguntar para cada um de vocês o seguinte: qual é o papel, na opinião de vocês, da educação na formação dessa sociedade que proteja meninas e mulheres da violência? Eu vou começar com você, Elaine. Michele, eu acho que essa é uma pergunta imprescindível para a gente começar esse debate. E eu preciso começar dizendo que a educação, essencialmente, é feita por mulheres. Então, nós temos aí mais de 60% do nosso quadro de professores são professoras, são mulheres. Da gestão escolar, são 62% de mulheres também que ocupam a gestão das escolas. Quando a gente fala de funcionários, de um modo geral, esse número sobe para 80%. Então, é um universo feminino, é um universo majoritariamente de mulheres. Então, quando a gente fala da educação, desse papel de proteção das mulheres, de conscientização, de uma educação para relações mais igualitárias, a gente está falando também do espaço essencialmente de convivência feminina, de mulheres convivendo nesse espaço. Então, esse também é um primeiro momento que é importante a gente destacar. São mulheres que estão lá e, às vezes, e muitas dessas mulheres sofrem violência no espaço para além da escola. E a escola passa a funcionar como esse despertar de uma consciência de que alguma coisa está errada nesse mecanismo. Então, muitas das vezes para nós, foi na escola que essa pessoa se percebeu envolta numa situação de violência. Perfeito. E a escola precisa estar atenta para esses elementos. A educação precisa pautar. Não basta só que a escola em si se garanta como um espaço livre do machismo. E a gente tem muito que batalhar, porque a escola, como um micro-organismo da sociedade, ela não está isenta desses processos.
mas ela precisa pautar, mas olhar para esses sujeitos que a compõem. E são muitos os desafios. Por isso não tem um caminho único. Né? A gente não tem um caminho único. Desde as práticas diárias, é preciso inserir no currículo, em cada discussão, de cada componente. Então, quando a escola se assume antimachista, quando a escola assume seu compromisso com igualdade de gênero, ela assume compromisso com as pessoas que já estão lá, mas também com a sociedade de uma forma mais abrangente. Perfeito. Camila, então a gente pode entender, partindo desse ponto, que a educação ela é um início, mas não é um início que termina ali. Inicia-se, mas é um processo em cadeia. É o início, o meio e o fim, e esse fim que não acaba e volta para essa circulação dessa corrente. Com certeza, Michelle. Eu acho que a primeira questão que a gente tem que colocar assim, como ponto central é como a sociedade ela é construída, né? Nós temos uma sociedade extremamente patriarcal, machista, misógina, que foi construída sobre esse princípio que o lugar da mulher não era no espaço público e a educação, queira que não, é um espaço público de socialização. Então, até pouco tempo atrás, há menos de 200 anos, as mulheres não tinham acesso à educação formal. A nossa educação era educação o quê? Educação baseada no anseio familiar. Era aprender a cuidar da casa, do lado doméstico e não ter acesso à informação, porque a informação, ela gera conhecimento, diálogo constante e desconstrução desses padrões que foram pré-estabelecidos na sociedade. É aquela frase clássica que conhecimento liberta, né? Com certeza. Então, através do conhecimento, as mulheres passaram a ter acesso a essa educação formal e não é à toa que, com menos de 100 anos, as mulheres hoje não só têm acesso à educação, mas elas são a maioria. Não no processo de formação, só apenas no processo de formação, como a Elaine bem colocou, que somos nós, mulheres, que estão praticamente na política do cuidado. Quando a gente vai falar da política do cuidado, a gente está falando de espaços públicos, que são as mulheres que ocupam, a educação acaba sendo um deles, mas também no processo de formação e de ampliação dessa educação para graus mais elevados, ou seja, nós temos mais mulheres ocupando hoje as universidades públicas e privadas, mais mulheres com doutorados, mestrados, ou seja, a gente precisa provar todo o tempo que a gente é competente e capaz. Então, a educação, ela perpassa pelo processo do conhecimento, da informação, mas também um espaço de construção social e mudanças de relações e paradigmas. Então, quando a gente fala sobre trazer esse debate da prevenção à violência, falar sobre empoderamento feminino, nós estamos falando de uma mudança de comportamento social, que esse patriarcado trouxe como um mote da questão da violência contra as mulheres. Então, a violência ela é gerada por conta dessa relação que foi construída socialmente, da hierarquia e soberania sobre a questão do sexo masculino em relação ao sexo feminino. Então, a educação para a gente é fundamental para a gente quebrar de vez esses paradigmas. Quebrar o que é comum, não quer dizer que seja natural, que seja aceitável. Né? Porque era assim que tem que ser sempre. A gente tem que avançar e quebrar justamente esses vieses todos de amarração da mulher feita pela sociedade patriarcal. Perfeito. Isso desde da primeira infância. Sim. Né? Essa prevenção, e a gente tem falado muito, tanto no âmbito do Osho, de mais uma prevenção do que um combate. A gente não quer que isso aconteça, porque a gente está falando, às vezes, de crianças de 4 anos que estão reproduzindo. Já antecipou o assunto que a gente vai entrar justamente agora, e eu quero saber a sua opinião. Olha só, gente, a educação básica aqui no Brasil, ela abrange o período escolar obrigatório, que é dos 4 aos 17 anos de idade, que é composto por 3 etapas principais. A educação infantil, que é de 0 a 5 anos, a creche, que é de 0 a 3 anos, a pré-escola, que é de 4 a 5 anos, focada no desenvolvimento global. Aí chega o ensino fundamental, que é de 6 a 14 anos, né? 9 anos de duração, divididos entre os anos iniciais, do 1º ao 5º ano, e os finais do 6º ao 9º ano. E aí chega o ensino médio, que é 15 a 17 anos, que é a etapa final da educação básica, com duração de 3 anos. E aí vem para a Elaine justamente essa pergunta: a partir de quando deve se iniciar com a criança esse trabalho de respeito e combate à violência de gênero? Então, ele é todo o tempo, inclusive desde os 0 anos. Então, a creche precisa estar ocupada das reproduções desses padrões de gênero. Então, a criança vem de uma família, majoritariamente, temos crianças que vêm de outras situações de abrigo, e elas não são desapartadas disso, mas esses espaços da primeira infância também são espaços de reprodução de gênero. E é por isso que as discussões desde a creche, ela precisa estar prevista. Quando a gente fala de pré-escola e de creche, a gente fala da escola como um espaço lúdico, do brincar, e o brincar é a centralidade dessa formação da criança. Então, desde como as brincadeiras reproduzem as questões de gêneros e os comportamentos, desde quando as tarefas para casa são organizadas, o modo como a escola se reporta à família.
Esse é um elemento importante para iniciar essas discussões com as crianças, né? Se a obrigação do cuidado é apenas atribuída à mãe nesse processo, e aí muitas vezes a gente fala de reuniões de pais e mestres, onde só há professoras e mães. E que não já tem nem algumas escolas mudaram já isso, né? Reunião da família com a escola. Isso, o dia da família na escola, eles vêm sendo trabalhados. Mas quando você fala reunião de pais e mestres, não tem nem pais, nem mestres. Tem professoras e mães ou avós, isso é muito importante que a gente traga para a centralidade, né? Quando a gente está falando dessa mulher, nesse cuidado, a família se estende para outros membros. Então, desde a creche, quando a gente trabalha esses padrões de gênero, essa reprodução das questões de gênero, nós estamos trabalhando com combate à violência. E eu já vi gente falando assim, não vou botar a criança tão pequenininha não, que só vai brincar. Mas a criança aprende brincando. Então, é importante que a criança esteja desde cedo nesse ambiente escolar, né? O brincar, ele não é o acaso. Ele é um brincar intencional, que vai preparando, inclusive, esse corpo para esse desenvolvimento. Então, a psicomotricidade, a gente já tem elementos que, hoje a neurociência explica isso, inclusive, de como essas questões trabalhadas na primeira infância vão impactar na constituição desse adulto. Perfeito. Então, quando essas questões já são inseridas de modo responsáveis, intencionais na rotina da infância, a gente consegue ver outros papéis. Eu tenho muita esperança, Michele, nessa geração que está vindo. Eu acho que eles estão muito mais atentos a essas discussões de escola e eles, por vezes, pautam a escola também. Então, afinal, a escola faz parte desse contexto social, né? Tem que estar nessa atualização constante. Isso, essas novas configurações de família passam a pautar a escola também, colocam isso na ordem do dia. Então, a gente tem visto muitas transformações no ambiente escolar, também trazidas por essa nova geração, que é um elemento muito importante. Importantíssimo. Camila, eu quero saber de você, qual é o papel da família nesta formação desse indivíduo não preconceituoso e respeitoso com a diferença de gêneros? A gente falou essa questão da escola e tal, mas e a família? Será que é possível, num ambiente onde os pais e mães, os responsáveis ali são machistas, é possível reproduzir filhos que não sejam? Enfim, o papel da família tem um papel extremamente importante nesse processo de educação. E por isso que a gente diz que a escola, muitas vezes, ela transforma as relações familiares. Porque através desse ambiente, muitas vezes, que é um ambiente machista, dá uma reprodução, da naturalização do papel da mulher, porque muitas vezes as mulheres também são machistas, mas elas reproduzem um papel que foi ensinado, ou seja, só fazem um processo de reprodução. Então é fundamental a gente adquirir conhecimento dentro do ambiente escolar para que aquele estudante, ele entre dentro da sua família e ele consiga quebrar aqueles paradigmas que existem dentro da família. Eu sempre falo que a educação infantil, e aí só fazendo um adeno, é extremamente importante para as meninas. Por quê? Porque esse discurso, Michele, de dizer, mas meu filho é muito novo, minha filha é muito nova para ir para a creche. A creche é um ambiente de socialização, principalmente para as meninas. Nós fomos criadas, né, dentro de uma sociedade onde o brincar feminino é dentro do ambiente doméstico. É a boneca, é a casinha, é a panelinha, é a boneca que não pode ir para a rua porque ela não pode não sujar. Então, é sempre dentro do ambiente doméstico. Os meninos sempre brincou do lado externo. É a bola, é a chimbra, é o carrinho. Ou seja, é de forma coletiva que ele aprende muitas vezes as relações de conflito, de como mediar os conflitos, de como negociar. Então, para as meninas é fundamental que ela já insira dentro do ambiente escolar, já desde muito nova, para aprender a socializar. Então, o lúdico faz parte da formação dela. E para a família é fundamental. A gente tem tido alguns exemplos do projeto de como esses jovens, eles têm influenciado nas relações familiares, inclusive quebrando alguns preconceitos e naturalização, principalmente sobre a questão, muitas vezes, da violência patrimonial, que tem a ver, muitas vezes, no seu ambiente doméstico e muitas vezes gera conflitos dentro da família. E o conhecimento dele dentro do ambiente escolar faz com que ele mude a realidade e muitas vezes chame a atenção sobre as violências que existem, tanto da relação masculina como em relação ao sofrimento da relação feminina. Olha que maravilha, ou seja, traz da escola, leva para dentro e aí a educação vai transformando no lar. Gente, a gente tem muito assunto, a gente vai encerrar esse primeiro bloco aqui, mas você não vai sair daí, porque a gente vai falar ainda sobre o Oxe Me Respeite. Vamos falar ainda sobre o documento curricular referencial da Bahia. Você sabe o que é, para que serve? Então não saia daí, um intervalo rapidinho, ponto a ponto, mulher volta já já.
Estamos de volta com o Ponto a Ponto Mulher. Gente, você sabe o que é documento curricular referencial da Bahia? Sabe por que serve? Qual é a relevância? Estamos aqui com a Elaine, que vai conseguir explicar para a gente e qual é a importância desse documento nesse foco que a gente está no programa aqui de hoje, que é nesse combate à violência contra meninas e mulheres. Ah, perfeito. Agora eu vou me vestir do lugar de pró para explicar um pouco o que é o famoso DCRB. O DCRB é o documento curricular do Estado e ele organiza o que para a gente é essencial na aprendizagem dos estudantes, desde a creche até o ensino médio, em toda a rede, em todas as escolas que compõem o sistema. Isso, inclusive, para as escolas particulares, as escolas privadas, e as escolas do município, as escolas estaduais seguem a luta do DCRB. Então, ele é um documento que normatiza e que organiza o que é essencial na aprendizagem dos estudantes para toda a Bahia, para todo o Estado. Então, a importância dele é bem grande. Interessante, às vezes a gente acha que é só para as escolas públicas, então não é. É para toda a rede de ensino. É todo o sistema da Bahia. Então, pública. e um dos temas integradores do DCRB é essa educação para as relações de gênero. Perfeito. Então, ele consta como tema integrador. O que significa isso, Michele, na prática? Significa que discutir as questões de gênero não é uma coisa específica do professor de sociologia ou do professor de história. Significa dizer que todos os professores que compõem a unidade escolar precisam estar com essa discussão nos seus componentes. Então, ainda que eu esteja falando de matemática, eu posso trazer as relações de gênero para as minhas aulas. Ainda que eu seja um professor da educação infantil, como a gente falava, ainda que eu seja um professor de língua inglesa. Então, ele é um tema transversal, ele precisa estar transversal ao currículo, porque a gente entende que discutir temáticas como essa não é atribuição de um professor ou de um projeto só que vai acontecer lá no 8 de março. Então, ela precisa estar transversal durante todo o currículo, porque essas questões atravessam a nossa vida durante o ano inteiro, em todas as especificidades, né? A gente não para discutir isso porque ela não acontece naquele momento. Então, ela está transversal e é assim que a gente pensa que ele precisa ser discutido. Então, o DCRB, ele traz o que precisa ser estudado nas escolas da Bahia e traz também sistemas integradores. Então, a gente discute desde o que é comum, que na nossa época a gente chamava das matérias essenciais de língua portuguesa e matemática, eles falam disso também, mas fala dos temas transversais. Então, gênero e sexualidade pautam o currículo e precisam estar inseridos nessas discussões das unidades escolares. A questão racial também está aí dentro. As questões raciais. Aí vão ter outras questões de direitos humanos que vão parte. ser transversal, que a gente vai fazer essas interseccionalidades no currículo da educação básica. Que maravilha. E aliado a isso, Camila, é muito importante que tenha os projetos, né? As políticas públicas e projetos que aconteçam para colocar essa pauta à tona e que tire a lei desse lugar, né, de atmosférico e chegue na prática para a gente ver ela acontecer. Fala um pouco desse projeto Oxe Me Respeite. Já tem um tempo que ele anda aí, mas ele tem também essa vertente nas escolas, né? Como é que funciona? Perfeito, Michele. O Oxe Me Respeite, ele surge como um projeto dentro da Secretaria de Mulheres na perspectiva da prevenção e enfrentamento à violência contra as mulheres. Então, na área de prevenção, nós temos desde as campanhas educativas, de forma permanente, inclusive em festejos populares, carnaval, micareta, festas inclusive de questões religiosas, que tem muitas vezes esse festejo, e a gente leva nesse sentido as nossas ações para pensar na perspectiva da prevenção à importunação sexual e o assédio sexual, que acontece de forma naturalizada muitas vezes nesses eventos, então a gente vai fazendo esse diálogo. Mas o Oxe Me Respeite nas escolas é um projeto específico que foi criado agora no governo Jerônimo Rodrigues, nessa perspectiva da prevenção à violência no ambiente escolar. É um projeto que ele tem um resultado a longo prazo, não é um projeto que a gente vai ter um resultado imediato amanhã, mas a gente entende, como o próprio Elaine colocou, é uma mudança de geração, mudança de comportamento, e a ideia é que esse projeto ele leve esse debate para dentro do ambiente familiar e da comunidade. Nós estamos falando de um projeto que foi interiorizado no estado da Bahia. Então, a gente tem escolas com segmentos diferenciados. O projeto foi pensado na perspectiva de gênero, mas pensar no olhar das mulheres, das meninas que são quilombolas, das meninas indígenas, ou seja, a gente tem um olhar das meninas do campo, que estão nas EFAs, que são as escolas agrícolas, ou seja, a gente tem uma perspectiva de gênero não só em um único padrão, mas de forma múltipla. Respeitando a pluralidade, a diversidade que cada mulher tem, né? Afinal de contas, nós não somos uma única mulher. A mulher, que nasce negra, ou que nasce indígena, ou que nasce PCD, todas têm uma diferença incrível. As mulheres trans,
Então, isso é importantíssimo, que vá nessas diferenças para poder ter efetividade na política pública. Com certeza. E ainda tem, na outra perspectiva que a gente trabalha também o projeto, pensando nessa questão da autonomia econômica e na autonomia das mulheres como empoderamento, ou seja, incentivando elas a participarem de grupos de ciência, em grupos, participar inclusive de Olimpíadas. A gente sabe que a área de exata foi uma área que foi naturalizada, dizer que o racional são os homens e o emotivo ficar com as mulheres, e a gente tem quebrado esses paradigmas também com o projeto, além de trazer um tema muito caro para a gente, que é falar sobre masculinidade saudável. O quanto também esse sistema patriarcal afeta a vida dos meninos no ambiente escolar. Sim. Ou seja, manter sempre aquele padrão, menino não chora, menino tem que ser forte, menino tem que ser macho. Isso a gente também tem trabalhado dessa forma, dessa masculinidade saudável, de como a gente transformar também esses padrões. Eu vou trazer só um exemplo que para a gente foi fundamental dentro do Hoje Me Respeite nas escolas. A gente está em 300 escolas, e aí uma parceria com a Secretaria de Educação, com a UNFBA, também através do NEI, mas também a UNFPA, que é a População das Nações Unidas, o fundo. E a gente tem um exemplo assim, bem concreto, 2. Um, que foi um adolescente de 14 anos que se levantou no meio de uma palestra e disse: quer dizer que se meu pai banca eu, minha irmã e minha mãe, dá tudo em casa, mas se ele bate em mim, na minha mãe e na minha irmã, isso é errado? Ou seja, um adolescente de 14 anos já tinha interiorizado, naturalizado a violência. Ou seja, quem é o provedor do lar pode ser uma pessoa que tem direito, está autorizado a ser direito sobre essa vida, né? Absurdo, né? E o outro exemplo, que é um exemplo positivo, uma mãe estava fazendo no supermercado com o pai, com um filho de 15 anos. E o pai começou a reclamar na hora de passar a compra, que a compra estava muito grande, estava tudo muito caro. E ele olhou para o pai e disse assim: meu pai, você está cometendo violência patrimonial. No meio do supermercado. Todo mundo parou assim, que estava ao redor. Como assim? Ele disse: o dinheiro é da minha mãe e ela gasta como ela quiser. Então, o senhor não pode interferir. Ou seja, isso foi um relato de uma mãe dentro de uma reunião do projeto, que a gente faz a avaliação do projeto, e a gente demonstra como o projeto tem levado a efetividade, né, do projeto para o ambiente familiar. E eu estou vendo que você está com uma revista aí na mão, Camila. Sim, aqui é a cartilha norteadora, que a gente utiliza dentro das escolas. Nós iniciamos com as escolas estaduais, hoje a gente está em 300 escolas em 10 territórios de identidade, e esse trabalho é feito com os professores e tutores. Cada colégio tem um tutor, uma tutora, que faz o acompanhamento das atividades. A gente contratou entidades não governamentais para ampliar o projeto, então são 40 educadoras sociais que estão desenvolvendo o projeto dentro do ambiente escolar junto com a SEC, e no final a gente tem a criação de um comitê gestor dentro do ambiente escolar para manter a temática permanente, incluindo estudantes, professores, colaboradores e também a sociedade que está ali ao entorno. Além disso, a gente tem a culminância com um festival ou com ações concretas dentro do ambiente escolar. Então, eles têm trabalhado muito com a parte lúdica do projeto. A gente já chama o projeto de Oxe, viu? Estou na escola, ninguém vai falar Oxe, me respeita nas escolas. Pra gente é o Oxe, porque ele já virou algo muito próximo. Mas eu acho que isso mostra intimidade, quer dizer que deu certo, né? Ele é muito próximo. E para além do Oxe, me respeita nas escolas, acho que Camila destaca, a gente também tem a parte da formação de professores. Que aí acontece para além das 300 escolas, a gente consegue chegar em mais escolas com uma formação específica para professores e professoras. Maravilha. Gente, aí nossa equipe de jornalismo foi às ruas para saber a opinião do povo baiano com relação ao papel da escola no combate à violência contra a mulher, contra meninas e mulheres. Vamos conferir. A senhora acha que escola também é lugar para falar de combate à violência contra a mulher? Com certeza, tem que ser. Lá na escola, né, tem muito adolescente, as crianças têm que saber desde pequenininho como combater a violência. E a senhora acha importante os meninos também participarem dessa conversa? Principalmente os meninos, que da violência que está acontecendo com as mulheres. Então, os meninos têm que participar. Sim, com certeza. Por quê? Não, porque assim, ó, primeiro, né, as crianças e adolescentes hoje, o maior tempo que elas têm convivido é na escola. E a educação veio para isso. Lógico que é uma unidade com a família, mas a gente tem que priorizar oportunidades. Se tem oportunidade de trazer, mexer com a educação dessas crianças nesse nível, né, da proteção, acho que prevalece sim. Você acha que o ambiente escolar também é um ambiente para falar sobre combate à violência contra a mulher? Com toda certeza. Por quê? Porque é onde a gente está criando nossas raízes.
é onde a gente começa a aprender sobre o mundo. Então é aí que a gente deveria começar a ensinar as crianças sobre o respeito com as mulheres. Sim, tem que ensinar, né, nas escolas, né, desde cedo, né, ensinar as crianças, a criança homem e a criança mulher também, né, para que não venha ter a violência à mulher, né, para que a gente, mulher, possa crescer, virar mulher sem aquela violência que a gente tenha medo do homem. Olha só, ainda bem, eu não esperava outra resposta do povo baiano. Dá até um alívio para a gente saber que todo mundo concorda que a escola é sim um ambiente para esse tipo de discussão. Me chamou a atenção também, Elaine, não sei se chamou a sua, de um homem também ter essa visão. Então, trazer os homens para esta conversa é imprescindível. A gente não vai conseguir mudar a realidade de violência contra a mulher se os homens estiverem fora desse processo, né? Ah, é uma excelente pergunta, Michele. E aí eu também vou trazer um relato, Camila, que a gente foi aprendendo no OSHE. Lá nos primeiros módulos, a gente tinha uma discussão sobre masculinidade tóxica. Sim. E aí, na reformulação, a gente fala assim, vamos falar de masculinidade saudável? Vamos reforçar o positivo? Vamos chamar os meninos para essa discussão sobre esse viés? E eu me lembro que eu ainda estava como diretora de formação no Instituto, quando a gente foi revisar o material e fiz, vamos falar de masculinidade saudável. Né, vamos trazer os meninos para esse debate, mas sobre esse lugar. Então, chamar os meninos para essa discussão, inseri-los, né, nesse processo, para além do lugar do abusador, mas que ele se veja também como parte de solução do problema, é um feito, é importante. Então, ele passa, e a gente está falando essencialmente na escola, de prevenção. Então, colocar ele como parte dessa prevenção, dessa mudança de comportamento. Validando o comportamento correto. Né, de como a gente pode explorar outras masculinidades, que ele não precisa reproduzir o padrão que ele viu em casa, que ele também, que de fato o pai não é porque ele é provedor que ele tem a propriedade dessa vida, né? E muitos dos nossos alunos não se sonharam nesse lugar. O padrão de reprodução do que está posto é um lugar quanto mais fácil. Sim. Então, quebrar esse paradigma, de fato, é um desafio. A escola precisa se propor a isso. Como a Camila falou, a gente não pensava, por exemplo, uma mulher frequentando a escola há um tempo atrás. A gente vem quebrando e possibilitando sonhar com outras alternativas. Então, trazer os meninos, os homens para essa discussão, em espaços que por vezes não era tão simples chegar. E Camila destaca, por exemplo, as questões das escolas do campo. Então, chegar nesses espaços de campo, chegar também, e a SPM tem chegado junto com a Secretaria de Educação, também nas unidades prisionais, da gente pensar outras possibilidades de masculinidade e transformar esses contextos. Afinal de contas, se a ideia é ressocializar, pegando o gancho de quem está na unidade prisional, esses temas têm que estar lá. A gente está querendo mudar um comportamento de um indivíduo que transgrediu uma lei, né? Que por N motivos que estão ali. Então, atuar, isso é importantíssimo, muito interessante. E aí a gente tem um outro dado que é importante, que a relevância da escola na sociedade, e isso em números, a escola estadual, que é de onde a gente fala, né, do governo do estado, do nosso compromisso diuturnamente com esse processo, ela está em todos os municípios da Bahia. Sim. Então, a gente chega enquanto política pública, então ela precisa ser esse espaço genuíno para discutir essas questões. O tema que a gente está convocando a rede estadual para discutir em 2026 é justiça social. E a gente tem partido do pressuposto que não se faz justiça social sem equidade. Perfeito. E aí a gente fez uma série de ações nesse processo de pensar a equidade, então também pensar em formação de professores, a gente precisa de professores formados para discutir isso, porque a gente também não pode esquecer que por vezes esse professor que veio, ele também vivenciou essa violência de gênero em casa, ou reproduz essa violência dentro de casa. E o professor, ele é o ídolo que está ali, né? Ele é o exemplo. Como os pais são na casa, o professor é na escola. Então, se o professor não tiver esse tipo de didática, que não leve em consideração esse tipo de quebrar esses preconceitos, ele vai reproduzir. E o aluno vai achar que então é ok, tá normal, é assim que é o correto. E esse é um papel de constância. Porque não adianta a gente ir para a escola, levar o Oxe Me Respeite, por exemplo, se na hora da fila a gente vai separar meninos e meninas na merenda escolar. Na alimentação escolar vai menino para um lado e vai menina para o outro. Então, ainda que a SPM, a Secretaria de Educação, faça uma discussão como essa, a gente leve cartaz, prepare uma cartilha, que essa cartilha é incrível, um trabalho incrível de produção, de grafia, se na hora eu vou reproduzir os papéis de gênero. Na prática tem que ser diferente. Eu vou dizer para as meninas que ela precisa fazer o curso de pedagogia e o de engenharia, no SISU vai para os meninos. Camila, o que você achou? Me chamou a atenção que uma senhora, ela falou assim,
porque deveria ser primeiro na família, mas a escola também tem esse papel. Quer dizer, ainda na cabeça das pessoas existe uma lógica que tem que ser... Mas a gente falou já sobre isso aqui. Se a família não tem esse suporte, a escola tem que se tomar esse lugar. Com certeza. A escola, eu digo que é o processo de transformação social, né? É através da educação que a gente transforma uma sociedade. E para a gente é fundamental levar esse debate que está dentro desse ambiente escolar para esse anseio familiar. E quando eu falo familiar, não é a familiar tradicional, às vezes pai, mãe ou a mãe solo, mas é trazer para todo esse ambiente e toda essa comunidade. E uma coisa muito importante que a gente faz esse debate, esse resgate com os meninos principalmente, é trabalhar dentro do material sobre educação reprodutiva, sobre direitos reprodutivos, sobre educação sexual e sobre responsabilidades. Porque... Camila, eu vou pedir para você segurar um pouquinho esse assunto, porque a gente estourou o nosso bloco aqui, mas eu quero voltar nisso aí, porque isso é importantíssimo. Que tem uma discussão que já dá para outro programa, essa questão de gênero, de sexualidade na escola, mas a gente vai voltar nesse assunto. Você não vai sair daí, porque você viu que o programa está incrível. É um rápido intervalo. Ponto a Ponto Mulher volta já. Voltamos com o Ponto a Ponto Mulher, fomos para o intervalo e a Camila estava falando sobre essa questão de tratar o assunto da sexualidade na escola. Por favor, Camila, conclua aí seu raciocínio. Perfeito, Michele. É porque o projeto, ele tem também essa vertente, não só trabalhar a questão do enfrentamento à violência, mas entender que há violações de direito quando a gente fala sobre direitos sexuais e reprodutivos. E quando a gente entra nesse tema, a gente tem que falar de responsabilidades afetivas. E muitas vezes a reprodução do machismo que ocorre na sociedade não faz com que o homem, o sexo masculino, que eu falo que foi masculinizado, que ele tenha essa responsabilidade afetiva e a responsabilidade muitas vezes paterna. Não é à toa que no Brasil nós temos mais de 11 milhões de mulheres mães solo. Só a Bahia são 1 milhão de mulheres mães solo. Então a gente tem trabalhado o processo também de prevenção da gravidez na adolescência, da responsabilidade de ambas as partes, mas principalmente trazendo o sexo masculino, trazendo esse menino para dentro desse ambiente e dizer o quanto é importante ele ter essa responsabilidade no processo. Além disso, a gente traz outros temas que são temas para a gente extremamente importantes, como a questão racial, que é enfrentar essa questão do racismo e principalmente nas relações afetivas com as meninas que são meninas negras, meninas pardas, meninas indígenas, porque há um preconceito social, de fato, e a gente precisa quebrar esses paradigmas, com as mulheres que são mulheres trans, que são pessoas que menstruam e que precisa também trabalhar esse processo não só da dignidade menstrual, que é um projeto muito legal que tem junto com a SPM e a Secretaria de Educação, mas trabalhar também essas relações afetivas e amorosas que acontecem nesse ambiente escolar e que elas não sejam reproduzidas no debate da violência. Então, para a gente, é um projeto que ele vai muito além da prevenção à violência doméstica, que é o que a gente conhece ali, que é aquela violência, a questão física, psicológica, que é muito na relação afetiva, mas vai a questão das relações sociais também, dessas violências. E aí, tocando nesse ponto, parece que a gente tinha combinado, porque falando desse assunto aí da questão de relação sexual e tudo mais, teve um caso que chocou o país e eu queria trazer ele aqui, porque ele tem uma ligação com essa questão da escola. Gente, olha só, a decisão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, o TJMG, em absolver do crime de estupro um homem de 35 anos que mantinha relações sexuais com a menina de 12 anos de idade, chocou o país e teve muita repercussão negativa nas redes sociais. Aí, diante do apelo popular e de manifestações de muitas autoridades, no último dia 25 de fevereiro, a gente está gravando esse programa, né? Hoje é dia 26, então foi ontem, né? O TJ de Minas Gerais voltou atrás na decisão e acolheu o recurso do Ministério Público de Minas Gerais e restaurou a condenação do homem e da mãe da menina. Essa primeira condenação tinha sido em novembro de 2025, quando os réus haviam sido condenados a 9 anos e 4 meses de prisão pela primeira vara criminal da infância e da juventude da comarca de Araguari. O homem pela prática de conjunção carnal e atos libidinosos contra a menina e a mãe dela porque teria se omitido mesmo tendo ciência dos fatos. Este episódio é estarrecedor e ele traz várias camadas aqui para a gente debater. Não vai dar para a gente debater todas, mas eu queria tocar num ponto. Que esse caso só foi descoberto porque a escola interviu. A escola que foi lá, percebeu a ausência da menina, foi buscar, chegou lá e viu o homem, né, fumando maconha e lá com relação com a menina e a mãe aceitando aquela situação em troca de cesta básica. Aí eu quero te perguntar isso, qual é a importância dessa escola que ela vai para além do muro?
que ela é proativa, que ela vai buscar e consegue chegar a esse ponto de trazer à tona um caso tão estarrecedor como esse. O caso, ele repercute e você vê que tem uma relação, muitas vezes no judiciário, de uma relação naturalizada da compreensão sobre a política como se fosse da tutela e do cuidado. Ou seja, foi permissível para aquele tribunal que um homem com 35 anos de idade cometesse estupro de vulnerável, porque ela é estupro de vulnerável, está previsto dentro do nosso Código Penal, por mais que nós temos um Código Penal escrito por homens e que a gente ainda tem várias lacunas em aberta, mas está previsto, e foi permissível simplesmente pela questão da tutela. Era melhor que ela ficasse dentro daquele ambiente com um homem de 35 anos do que ela voltasse para o lar, que era um estado de vulnerabilidade social. Ou seja, foi permissível pelas relações que foram construídas socialmente, que é um equívoco e que a gente, inclusive, suscitou aí várias discussões a nível nacional, principalmente pela figura do desembargador que concedeu, surgindo aí várias outras polêmicas em relação a esse desembargador, e como também os homens também, eles reproduzem essa questão do meu amigo, né? Então, assim, ele é solidário no que ele acredita e no que ele acredita para o estilo de vida. E aí eu vou incrementar com mais um dado e eu quero a sua resposta agora, Elaine, que é o seguinte. A desembargadora, a Karen Emerick, ela também do tribunal lá do TJ de Minas Gerais, ela afirmou numa entrevista para a Globo News que a decisão que absolveu o acusado não é um fato isolado, gente, e que é um recurso jurídico usado para derrubar a condenação, que é chamado, desculpem meu inglês, que é um termo inglês eu não sou muito bom, mas distinguishing. Mais ou menos assim, que é quando é utilizado o recurso, quando eles analisam particularidades de cada caso. E, pasmem, em casos de estupro de vulnerável, tem magistrados que têm considerado a formação de um núcleo familiar, a ausência de violência e a diferença da idade entre o acusado e a vítima para afastar o crime. Quer dizer, não tem. Mesmo a legislação brasileira dizendo que a idade mínima para uma relação sexual é de 14 anos de idade. E aí eu quero pegar esse caso e te perguntar o seguinte, Elaine. É importante ter mulheres nesses espaços porque ela foi a única que deu voto contra a absolvição, num ambiente onde vários homens estavam ali. Então, ter mulher nesse espaço de poder e decisão faz a diferença? A gente não tem dúvidas que sim. E a gente tem pautado que as mulheres precisam estar em todos os espaços. A gente precisa formar cada vez mais as mulheres para estar em todos esses espaços. Agora, Michele, é importante também que a gente invista na formação dessas mulheres, para que elas também não reproduzam violência. Então, quando a gente fala de uma escola que foi capaz de detectar uma situação como essa, é uma escola que estava preparada para detectar. Muitos outros casos, a escola não consegue visualizar, porque por muitas vezes os sinais são sutis. Então, aqui foi um abandono escolar, uma ausência, uma infrequência que despertou na escola e acionou uma rede de apoio. Isso poderia passar desapercebido. Sim. Se a gente não vai fazer uma busca ativa. Então, é importante que a gente esteja atento a esses elementos e que a gente forme essas mulheres, porque tradicionalmente no nosso país, e aí vem muito da nossa cultura de colonização, né, do processo que o Brasil passou de formação social, de que o espaço doméstico é um espaço que eu não interfiro. Briga de marido e mulher não mexe a colher. Então, o espaço doméstico deveria ser um espaço que ninguém mexe. E isso fala da vida das crianças também. Então, quebrar esse paradigma, é preciso que a gente esteja formado, que a gente conheça a legislação, dizer sim, a gente pode sim entrar no espaço doméstico, ele não é um espaço inviolável, pelo contrário, ele pode ser um espaço violento. Então, formar mulheres, elas ocuparem o espaço, mas elas estarem formadas para reconhecer e atuar nessa violência, é muito importante nesse processo. Então, maravilha. A presença feminina, mas a presença de mulheres aliadas, mulheres progressistas, que discutam a pauta, que sejam preparadas para. Perfeito. Você sabe qual é o melhor país do mundo para ser mulher? Venha descobrir agora aqui com a gente no vídeo da criadora de conteúdo e viajante Marina Guaraná. Ele foi postado no Instagram Planeta Ela, que é um Instagram que se define como ativista que há 10 anos defende a luta das mulheres. Vamos conferir. Esse é o melhor país do mundo para ser mulher, porque aqui eles sabem que o que a gente chama de comportamento natural de meninas e meninos não é natural. É simplesmente resultado de um condicionamento social. E se há tanto tempo a sociedade condiciona as meninas para serem cuidadoras, delicadas
delicadas e contidas, significa que a gente também pode condicionar elas a serem destemidas, corajosas e líderes. E esse é o ponto de partida para o Reale Model, um dos experimentos educacionais mais ousados da Islândia. A proposta é simples na teoria, mas poderosa na prática. Ensinar para as meninas aquilo que a sociedade acha que é intrínseco dos meninos e ensinar para os meninos aquilo que a sociedade acha que é intrínseco das meninas. E para fazer isso, as escolas reorganizam todo o seu sistema de ensino. Por um determinado tempo, os meninos e as meninas são separados na escola, mas isso não é para afastar, é para compensar. Nesse tempo, as meninas são incentivadas a ocupar mais espaço, a falar mais alto e a assumir riscos. E os meninos são treinados para desenvolver cooperação, comunicação, empatia e cuidado. E o ambiente também muda. Brinquedos neutros, sala minimalista e nada que reforce estereótipos. Assim, o comportamento nasce da criança e não do cenário. Quando voltam a trabalhar juntos, os meninos e as meninas já chegam mais equilibrados. Afinal, o objetivo nunca foi dividir, mas sim reunir de forma mais igualitária. E aparentemente funciona. Afinal, a Islândia lidera há mais de uma década os rankings de igualdade de gênero. E antes que você diga que esse método quer transformar meninos em meninas e meninas em meninos, calma que não tem nada a ver com isso. Ele só garante que todas as crianças têm acesso a todo o espectro de habilidades humanas, e não apenas aquelas que a sociedade decidiu que combina com o gênero delas. Ai, gente, como eu queria dizer que é o Brasil, mas não, é a Islândia. Achei esse método fantástico. Estamos chegando no finalzinho do programa, então eu queria que vocês respondessem o seguinte. Pelo método, mostrou que ninguém nasce preconceituoso. Ninguém nasce odiando as mulheres, ninguém nasce odiando as pessoas pretas, ninguém nasce com esse enraizado, esse ódio. A gente se constrói num ambiente de convívio. Então, eu queria que vocês comentassem o vídeo e também deixassem uma mensagem aí, o que é que precisa ser feito para a gente mudar essa realidade e a gente ter uma sociedade aí mais respeitosa e protetora das mulheres. Vou começar com você, Elaine. Ele foi um prazer, foi uma delícia a gente poder compartilhar durante esses momentos, dar realmente pauta para alguns programas. Eu não conheço a Islândia, não tive a oportunidade de conhecer o currículo, de como é que eles implementam essas questões, mas, de fato, quando a gente começa a educar dessa forma, a gente vai ver esses efeitos refletidos. Aqui a gente ainda está um pouco antes, né? Aqui a gente está num passo antes e aqui a gente ainda precisa falar em combate, sim, em prevenção, sim. A gente ainda precisa avançar numa legislação que seja capaz de dar conta quando nossos direitos são violados e a escola precisa refletir isso. Então, a gente sonha no momento que a gente possa trabalhar educar meninos e meninas de modo mais progressista, igualitário. Agora a gente ainda está um tanto antes, mas a gente tem feito um esforço muito grande. Como eu falei lá no início, eu acho que essa geração já vem, de fato, mais pronto para pelo menos detectar quando há essa violação. Eles já reconhecem essas violações, já reconhecem as diferentes violências e eu acho que a gente planta uma semente muito interessante quando a gente fala disso. A mensagem que eu gostaria de deixar, e a gente está vivendo esse mês de março, é que, essencialmente, essa é uma atividade de todos e todas. A gente não pode acreditar que são só meninas, meninos. A gente precisa envolver todo mundo nesse processo. A escola precisa estar atenta, mas como no caso de Minas Gerais, a gente viu que a gente precisa de uma rede de apoio funcionando para além da escola nessa garantia de direitos. Então, a escola é um elemento importante, mas a rede de apoio precisa funcionar e a gente precisa toda a sociedade imbuída de que as meninas tenham direito a uma vida sem violência, que elas possam crescer num país, num ambiente sem violência. Ninguém larga a mão de ninguém. Camila. Michele, primeiro eu quero agradecer pelo espaço, dizer que foi maravilhoso, né? A gente participar desse programa, discutir sobre um tema que para a gente é um tema muito caro, mas é um tema essencial para a gente dialogar com a sociedade baiana, com a sociedade brasileira. E o vídeo, ele reflete muito bem como a Islândia é um case de sucesso na política de equidade de gênero. Não só do enfrentamento à violência, mas também de como a sociedade deve ser organizada. E a gente tem um livro, uma obra, que para a gente é muito importante, que é de Simone de Beauvoir, que ela tem, inclusive, uma frase para a gente: ninguém nasce mulher, torna-se mulher. Ou seja, é um ambiente que faz que as nossas relações, essas relações de mulheres empoderadas, sejam constituídas. E a educação é fundamental nesse processo. Trazer essa educação de forma lúdica, trazer esse brincar e fazer o fortalecimento dessas meninas e também da confiança dos meninos nas relações, também de emoções, de demonstrar essas emoções, é fundamental
fundamental para a gente ter uma sociedade construída com homens e mulheres na perspectiva da equidade de gênero e dessa igualdade e não trabalhar mais nessa perspectiva violenta, né? Então, a gente fala muito sobre a questão de uma comunicação não violenta e a comunicação não violenta, ela parte e surge muitas vezes do processo educacional ainda nesse ambiente escolar. A psicologia social, ela diz que nós estamos no processo de formação dos 0 aos 7 anos. É quando forma a nossa personalidade. Boa parte dela é adquirida por conta dessas formações. Então, para a gente isso é fundamental. O Estado da Bahia tem feito seu papel. O OSCE tem sido um case de sucesso a nível nacional. Inclusive, o Ministério das Mulheres vai replicar a nível nacional essa questão do projeto para os outros ambientes escolares. Maravilha. A gente tem trabalhado muito no pacto do enfrentamento ao feminicídio. Infelizmente, ainda temos um número alarmante a nível nacional e a todos os dias eu acho que a mídia tem trabalhado, inclusive tem nos ajudado nessa perspectiva de trabalhar esse enfrentamento e deixar uma frase como a própria Elaine colocou. É fundamental a gente entender que a violência não é um problema de Estado, é um problema social, que deve ser, inclusive, ter a contribuição de todos e todas, homens, mulheres, pessoas trans, pessoas cis, ou seja, é de toda a sociedade. E a partir do momento que a gente tem essa perspectiva, pensando que a gente pode eliminar a violência contra as mulheres, nós viveremos, inclusive, num país muito mais harmônico, num país da cultura da paz e convivendo com as nossas diferenças, que isso para a gente é fundamental. Assim esperamos. Muito obrigada pela presença de vocês. Espero tê-las novamente no próximo Ponto a Ponto Mulher. A força gerada pela não violência é infinitamente maior do que a força de todas as armas inventadas pela engenhosidade do homem. Mahatma Gandhi. Até o próximo Ponto a Ponto Mulher. Tchau, tchau.